Fala, minha comunidade, bom dia! Estamos no ar mais um Fala Beru e hoje com edição especial. Para você que está acompanhando a gente agora pelas plataformas digitais, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, com o Estúdio BeruCast e a Rádio Beru FM. Para você que nos acompanha pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal para poder engajar, para que esse programa chegue em todos os cantos. E claro, para você que nos acompanha pelas caixas locadas em toda a região do Cabula, meu bom dia! O Fala Beru está no ar, um programa super especial, com a galera que tem muito que contribuir para a nossa comunidade. E eu estou ansioso, né? Porque a gente vai ter uma dinâmica aqui muito bacana para contribuir para você. Aqui a gente tem presente aqui conosco a professora, a artista, a produtora, idealizadora, a professora Edil, e o nosso professor e diretor do Colégio Clarice Santiago, professor Marcos. Sejam muito bem-vindos ao Fala Beru. Professor Marcos? Bom dia, é um prazer estar aqui novamente, né, compartilhando esse momento com vocês, agradecendo esse espaço à nossa escola e cumprimento aqui toda a comunidade do Beiru, Arenoso e adjacências aqui, que está nesse momento aqui acompanhando a gente. Tá certo, é sempre uma satisfação ter a representatividade do Clarice Santiago, ao qual tanto nos orgulha, né, em estar aqui com a gente. Eu tenho um. Ave Maria, eu sou fã de carteirinha de vocês, estou muito feliz aqui pelo retorno de vocês e sempre sejam sempre bem-vindos, tá, professor? Pro Edil, seja muito bem-vindo, é uma satisfação Obrigada. conhecê-la. A casa é sua, viu, velho? Muito obrigada. Primeiro, assim, a gente está muito feliz, né, professor, e a gente está aqui poder agradecer por essa oportunidade de divulgar, de convidar Sim. a comunidade a participar de um projeto tão importante como esse. E, enfim, eu sou Ed Veríssimo, eu sou atriz, sou produtora, sou mediadora cultural, professora de teatro, moradora de comunidade também. Eu moro no subúrbio ferroviário, Olha que também daqui de bacana. Salvador. Idealizadora do projeto Sobejo, Arte e Empoderamento, as vozes que ecoam na periferia. E esse momento que a gente está aqui para convidar toda a galera, está acompanhando toda a programação, chegar com a gente no Colégio Estadual Clarice Santiago, e a gente vai estar falando ao longo do programa com detalhes para vocês. Exatamente. Professor Marcos, esse cara tem uma agenda, tem que ter um clone, porque o cara se divide em mil. Como a gente vai ter um tempo curto com o professor, nos conte um pouco como é que o Clarice Santiago chegou nessa conexão com o Sodejo, como é que isso desenvolveu. Conte aí o que o Clarice Santiago vai entregar de presente aí para a nossa comunidade. Bom, como eu disse, a Ed aqui, o colégio, ele trouxe essa parceria, né, junto com a professora Thaís Danila, né, uma grande parceira nossa aqui na gestão do colégio, fez esse convite ao projeto Sobejo para que ele realizasse aqui essa ação que é de grande importância, não só para a unidade escolar, mas para toda a comunidade que é trabalhar a temática da violência contra as mulheres, né, a violência doméstica. E nós sabemos hoje que esse é um tema que tem uma relevância social. Ele tem uma. Por quê? Porque hoje no Brasil, se eu não me engano, né, acho que é uma em cada 3 mulheres já foi É vítima vítima. de violência doméstica, né? Então hoje nós temos estudantes, mulheres, jovens, que muitas vezes podem ser vítimas ou ter conhecimento de pessoas que são vítimas da violência doméstica. Então trazer esse debate para dentro da escola, ele tem uma relevância importante. E ele também faz parte do processo de formação desses estudantes, né? A escola ela é um espaço de formação, vamos dizer, de uma educação formal, mas ela é também um espaço de uma formação que discute com a realidade, com a vivência, com as experiências de vida desses estudantes. A escola tem que prepará-los para a vida, prepará-los para o mundo. Então, esse é mais uma ação que nós trazemos aqui para ampliar essa formação dos nossos estudantes, para que eles possam lidar com essa realidade concreta que é o mundo. E a violência doméstica, infelizmente, faz parte dessa realidade. Então, a nossa escola ela está aberta para tratar dessa temática. Esse mês de julho é o mês da mulher afro-americana, né? Então, é um mês onde nós vamos estar tratando lá na escola de várias temáticas em relação ao empoderamento feminino. E dentro dessa, nós vamos estar aqui o chamado Julho das Pretas. Dentro dessas ações, essa parceria muito bacana aqui com o projeto Sobejo,
que é um projeto que já tem muitos anos atuando, trabalhando com essa temática aqui em Salvador, que vem buscando essa formação mediada com a comunidade, né, trazendo luz para esse tema, e a gente está aqui na escola para estar dando todo esse apoio nos dias 10 e 11. Eu convido aqui a comunidade para estar lá no nosso colégio. Então vai estar a abertura no dia 10, quinta-feira, pela manhã, com a exposição de uma websérie, tá? Teremos sarau literário, teremos uma apresentação de teatro, vai ter várias atividades aí voltadas a essa temática, e que ao longo aqui do programa a Ed vai passar com todo o carinho aqui para vocês. E eu mais uma vez queria aqui deixar o meu agradecimento ao Fala Beiru por estar esse espaço a gente, né? A escola está divulgando essas ações que são importantes para a comunidade como um todo, e tenho certeza que o Clarice Santiago, né, enquanto escola estadual, com apoio da nossa Secretaria de Educação, está fazendo todo o possível para trazer uma melhoria na qualidade da educação. Que a qualidade na educação não é apenas o processo do ensinar o estudante a parte formal do conhecimento, mas é ampliar a formação dele para outros aspectos da vida, para que ele possa, diante da realidade que ele vai encontrando no seu caminho, ele possa saber lidar com essa realidade e ter instrumentos para poder resolver as diversas dinâmicas da vida. Então, nosso agradecimento, e tenho certeza que quando precisar a comunidade, a escola está aberta aí para receber e apoiar todas as ações aqui que possam trazer benefícios para a nossa comunidade. Sem dúvidas, professor. E aqui eu me ouso até a complementar as suas falas, que é um projeto, né, que traz o devido valor e atenção referente à mulher, e quando a gente leva isso para o colégio, a gente tem o devido entendimento que ali há formações de homens e mulheres. Sim. Então, assim, tem o devido valor e despertar da mulher referente à questão da violência contra ela, e a questão da formação do homem, de ter o entendimento do que é certo, do que é errado referente a isso, de valorizar, de respeitar a mulher enquanto tal. Então, assim, eu acho isso muito bacana. É uma pauta que tem que ser abrangente em todas as escolas. Aqui me orgulha saber que um colégio dentro da nossa comunidade abraça e traz isso como um calendário escolar, querendo ou não, né? Que nos próximos anos que vocês continuem aqui participando com a gente. Tá, Bom, professor? Tá certo. Bom, então eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez a oportunidade. Se for precisar me retirar, a gente tem uma demanda agora lá na escola, que tem nossos chamados projetos estruturantes, Bacana. que é onde nossa comunidade vai estar lá com projetos artísticos, culturais. Nossos estudantes vão estar concorrendo aqui, né, no nosso NTE 26, para poder, quem sabe, passar para a finalística baiana, com Legal. música, dança, teatro, poesia, coral, né, produção audiovisual. Então, estamos aí com essa demanda, mas estamos juntos, e agradeço aí a todos, A e gente que agradece. dou um professor. bom dia aí à comunidade como um todo. Valeu, abraço. professor. É sempre uma satisfação, tá? Obrigadão. Até a próxima. Até a próxima. Pro, seja muito bem-vinda aqui à nossa Obrigada. programação da Rádio Beiru FM, com o nosso programa Fala Beiru. Seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Então, eu sou de uma companhia de teatro que tem 21 anos aqui em Salvador, que se chama A Outra Companhia de Teatro. E ao longo de todos esses anos, sempre buscamos fomentar projetos que direcionem ao olhar para a nossa comunidade. Eu sou artista há mais de 22 anos, moro em comunidade, e não fazia sentido promover um projeto como esse, pensar em um projeto como esse, que trouxesse a comunidade para participar do projeto, para além de ser plateia. Então, nós temos 9 anos com o projeto Sobejo, que é o espetáculo solo, onde nós estreamos em 2016, justamente o ano onde estava comemorando uma década da Lei Maria da Penha, que é uma lei muito importante para coibir justamente essa questão da violência de gênero. E quando nós estreamos esse espetáculo, a gente não tinha dimensão de quanto ia reverberar em um público de modo geral, principalmente em mulheres. E todo o nosso projeto da companhia sempre foi pautado com ação de mediação cultural, porque essa ação de mediação ela vai para além de você
trabalhar com números, de você levar pessoas para ter essa garantia de um teatro cheio. Acho que é muito importante, a gente fica muito feliz, enquanto artista, de ver a casa lotada. Mas a gente está falando de formação de pessoas, a gente está falando de formação de público. E quando a gente convida a comunidade, a gente convida instituições de um modo geral para assistir uma obra que fala sobre todas as formas de violência contra a mulher, é muito importante. Porque muitas vezes aquela mulher está sofrendo durante tantos anos e ela não tem esse momento Esse de entendimento, ecoar né? a sua voz, esse entendimento, ou muitas vezes não se sente acolhidas, porque são muitas violências também que a sociedade traz e a mulher é julgada o tempo todo. Então, quando a gente entendeu a dimensão do que era o espetáculo Solo Sobejo, a gente entendeu, opa, a gente não pode parar. Claro, porque não é fácil você viver de arte nesse país. Sim. Então, são muitas dificuldades que a gente encontra no meio do caminho, e às vezes isso você, enquanto artista que vive disso, se desestimula porque não tem um olhar que deveria ter para a arte de um modo geral, né? As artes em todas as linguagens, em teatro, em dança, em música, em circo, em tudo. Porque quando a gente fala em artes, a gente está falando da própria educação. Então, não existe educação sem arte. Sim. Então a gente começou a pensar em projetos para desdobrar a partir do espetáculo solo. Porque eu começo falando do espetáculo porque foi daí que surgiu todos os projetos que nós temos até hoje, inclusive esse que nós vamos estar aqui ao longo da conversa falando. Então, então nós construímos o primeiro projeto, que foi o Sobejo, porque ainda é preciso gritar, que é um projeto onde foram várias lives com diversas mulheres especialistas na área do combate à violência contra a mulher e o feminicídio. E depois, que o nosso primeiro projeto do audiovisual, que eu vou estar falando também, que está dentro das ações Sim. do projeto que vai acontecer aqui na comunidade. Então, de lá para cá, a gente não parou mais. E quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente sabe que está em toda parte, em toda a classe social, mas o maior índice está direcionado entre as mulheres pretas e periféricas. Uhum. Então, nós não estamos inventando. Sim. Não é à toa que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking da violência contra a mulher. E a Bahia, 3º lugar. Isso é muito assustador. Então, quando nós entendemos, porque nós artistas, qual é o espaço que nós temos de militar? Nós temos esse espaço da arte. Esse espaço que a gente milita, é esse espaço que a gente ecoa as nossas vozes. E comigo não seria diferente enquanto artista, enquanto mulher preta, mulher periférica, uma mulher que vivenciou a violência contra a mulher no âmbito familiar. Eu tive uma irmã que foi vítima de violência doméstica. Minha irmã, para não morrer, ela se fingiu de morta. Ela tomou um tiro na mão. Porque o marido ele pensou que tinha o direito de tirar a vida dela. E começou a se incomodar, porque ela começou a trabalhar. E é isso que a gente vê. Sim. Porque a cada 7 segundos no Brasil, a mulher ela é vítima de violência doméstica. E a cada 7 minutos, a mulher ela é vítima de feminicídio. Isso é muito assustador. Então, são vários projetos que a gente vê no nosso dia a dia, justamente nessa militância. Porque se a gente se cala, infelizmente as coisas só tendem a piorar. Verdade. Então, é quando surge o primeiro projeto, que é o Sobejo Arte e Empoderamento no Subúrbio, que foi do ano passado, onde aconteceu exclusivamente no subúrbio, pelo o território, por eu ser a proponente do projeto, então tinha que acontecer no subúrbio ferroviário. E esse ano a gente consegue abrangir, a gente consegue o apoio financeiro do Estado, onde a gente pôde ir para outros bairros também, compreendendo a importância de ser dentro da nossa comunidade, na periferia, porque eu torno a repetir, a violência está em toda parte, toda a classe social, mas o maior índice está entre nós, mulheres pretas e periféricas. Então, eu sou artista da cena. Eu moro em comunidade. Como é pensar um projeto como esse para que a gente fomente cada vez mais, para que a gente possa reverberar por todos os lugares? Tinha que pensar dentro de um projeto na comunidade, Sim, sim, para claro. que possa ter esse lugar de fala, para que possa evidenciar. Infelizmente, ainda a gente está se deparando com essas mazelas que as mulheres sofrem a cada segundo. A gente liga uma televisão, uma mulher é vítima de feminicídio, uma mulher é vítima de violência doméstica. Então, é algo que é muito assustador.
E aí, Entendo. esse ano, a gente vem com o projeto Sobejo, Arte e Empoderamento, as vozes que ecoam na periferia. Interessante. Que vozes são essas? Por que a gente precisa ecoar? São perguntas provocativas. Porque às vezes a mulher não fala, não é porque a mulher não quer. Às vezes a mulher não fala porque ela não tem oportunidade, porque ela pode ser julgada, porque acontece muito isso dentro da nossa sociedade. Esses questionamentos, por que a mulher ainda vive com aquele agressor? As pessoas julgam, as pessoas não procuram entender esse lugar daquela mulher que é a vítima. Então, a gente pensa em um projeto como esse para trazer a comunidade junto com a gente, para mostrar, ó, isso aqui é real, isso aqui existe. Vamos ecoar juntos, juntas as nossas vozes. E aí a gente traz dentro de 4 bairros da nossa periferia, que vai estar acontecendo a nossa estreia. A primeira vai ser aqui no bairro do Arenoso, conforme o professor havia falado, no dia 10 e no dia 11. Sim. E depois a gente segue para o bairro de Cajazeiras, 5, no dia 24 e no dia 25. Depois a gente segue para o bairro de Paripe, no subúrbio ferroviário, nos dias 7 e 8. E a gente finaliza no bairro do Uruguai, nos dias 21 e 22. Então a gente vai seguindo esse caminhar, levando a nossa arte, porque é um projeto, porque a arte em si só ela é política. Sim, com É um certeza. chamamento à sociedade a não se calar, porque é um projeto que mostra as mazelas, mas é um projeto também que mostra o empoderamento feminino através da arte. Sem dúvidas. Encontrar nas brechas do sistema um momento de, através da cultura e da arte, levar a semente e o entendimento da sociedade referente àquele tema. E a gente falando sobre esse entendimento, da onde surge e como surge o significado do sobejo? O que é o sobejo? Pergunta interessante. Quando a gente estava no processo de montagem do espetáculo, porque a gente está falando de todas essas mazelas, a gente está Sim. falando sobre todos os tipos de violência: a Uhum. violência física, a violência psicológica, moral, patrimonial e sexual. Então, o espetáculo ele fala a história de uma mulher que se chama Georgina Serra, são fatos reais, que sofreu ao longo de 10 anos todas as formas de violência. E durante esses 10 anos, ela não teve força para denunciar. É um espetáculo que ele mostra uma mulher que foi presa porque não foi validado tudo aquilo que ela sofreu durante 10 anos e para não morrer ela teve que matar. E quando a gente começou esse processo de pesquisa, eu tive diretamente no Presídio Feminino de Salvador, então foi um processo muito minucioso de pesquisa. Uhum. E quantas georginas são invalidadas e não são e isso não foi levado em consideração tudo aquilo que ela presenciou, que ela vivenciou e ela foi condenada. Então, o espetáculo que ele é muito político, é um chamamento mesmo. E aí, quando a gente pensou qual o nome que a gente poderia dar nesse espetáculo, a partir daquela narrativa construída pelo diretor, que tem a direção de Luiz Buranga, que é a pessoa que pensou em toda a concepção também do projeto. Não só a questão dramatúrgica, mas em toda a questão estética também, poética, enfim, tudo. Qual o nome? E a gente ficou pensando, pensando, pensando nessa mulher que foi humilhada, nessa mulher que se submeteu a tantas coisas porque só queria ser feliz. Ela queria casar, ela queria ser amada. Uhum. E aí a gente pensou em um nome, Sobejo. E sobejo significa resto, significa migalhas, significa esse olhar dessa mulher que foi menosprezada o tempo todo, essa mulher que ficava ali pedindo amor, pedindo carinho. Então é o nome do espetáculo que ele se associa tudo isso que a gente vem trazendo na dramaturgia e o que a gente vê no dia a dia. Então, sobejo significa isso, significa Entendi. resto, significa esse olhar que deveria ter de uma maneira tão potente, mas que muitas vezes não tem essa validação, é como se fosse algo insignificante. E a gente precisa olhar para isso. Sem dúvidas. E sobejo significa isso, significa migalhas, significa resto. É bem impactante, né? O significado dele toca a gente, né? É forte, é forte. E a gente, Infelizmente. dentre esse eixo, de onde vem essa sua relação e o sobejo das periferias de Salvador?
Porque você tem uma relação com as periferias. Porque quando a gente fala do subúrbio, a gente não vê só aquela imagem sociocultural e das suas belezas naturais. Existe um outro lado referente também do certeza, subúrbio, com que é ainda certeza. muito maior até do que a gente possa imaginar. Então me conte um pouco de onde vem essa sua relação com as periferias de Salvador para o Sobejo. Primeiro que eu sou periférica. Eu nasci na periferia, meus pais são periféricos, Uhum. então a periferia, a comunidade já está em mim desde quando eu nasci. Então, a minha história é muito engraçada, porque eu já comecei a fazer teatro, todo esse trabalho de produção, tudo direcionado às artes cênicas, sem saber que o que eu fazia era teatro, sem saber que o que eu fazia era produção. Então, a minha história com a comunidade, ela já vem de muito antes. Então já era algo que é muito forte dentro de mim. Então, nós que somos da periferia, nós sofremos muito também no que tange, às vezes, oportunidade. Então, o preconceito ele é muito grande. Só em pensar, você é favelado e você é preto, a gente já sofre. A gente é julgado o tempo todo pela nossa cor. Não importa que você seja. O que importa é que você é preto e que você é da periferia, e isso já é uma forma muito pejorativa, uma forma que desqualificam a gente o tempo todo. Então, o racismo está aí, não é nem velado, é muito claro, Claro. né. E, então, quando a gente pensa em um projeto como esse, é levar para a nossa comunidade, porque a gente vive ali, a gente sabe as coisas que acontecem. E o projeto, ele não mostra somente as violências, a gente também evidencia esse celeiro artístico que quantas artistas nós temos em nossa comunidade que as pessoas não conhecem. São milhares. Eu sou uma delas. Vocês não me conheciam, mas eu já tenho 22 anos de carreira. E para você me conhecer, e a comunidade do Beiru, do Tranquedo Neves, enfim, do Arenoso, precisou o projeto vir para cá e a gente ter espaço de visibilidade, que é o que Sim. vocês estão fazendo aqui com a gente. Então, o projeto ele não mostra só a violência, como eu já falei, as violências, mas é um projeto que a gente traz, a gente mistura as linguagens. A gente traz a literatura, a gente traz a poesia, a gente traz o audiovisual. Então, para mim, enquanto moradora de comunidade da periferia, conseguir ter um projeto como esse e trazer a nossa comunidade, porque assim, o projeto só acontece porque a gente tem parcerias, e é Sim. o que faz isso tudo acontecer. Então, quando a gente pensa também em visibilizar, não só as artistas, mas a gente também dá visibilidade ao comerciante, aquela empresa do bolo que está apoiando a gente com bolo, aquele material de construção que está apoiando a gente com Algo pro fios, cenário, né? para o cenário, exatamente. Então, assim, a gente quer trazer a comunidade de um modo geral, porque isso é uma forma de fortalecer. Sim, sem E aí dúvidas. a gente evidencia, por exemplo, a gente tem as ações dentro do projeto. A gente tem a apresentação ao vivo do espetáculo Solo Sobejo, seguido de debate com especialistas na área do combate à violência contra a mulher. A gente tem a exibição, que é uma websérie de 5 episódios, onde cada um representa um tipo de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, que é com a participação com 5 atrizes negras da cena baiana. Então, aí a gente tem um sarau poético. Que o que Uhum. é o sarau poético? É justamente eu, artista, me colocando nesse lugar de mulher preta de periferia que não tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Então você me diz exemplo, já como artista, você consegue dar essa representatividade daquilo que você como artista você não consegue alcançar, não consegue a devida valorização de investimento cultural, de espaço, de visão, que é de seu direito também nos Lógico, representar, né? A exatamente. gente tem aqui Salvador é a cidade mais negra fora da África. E quando a gente vai pra TV, é o que a gente menos vê, a visibilidade negra, que é a Infelizmente. representatividade do nosso Brasil. É o que eles vendem pra fora do Brasil, é a imagem negra, mas a gente não vê na nossa mídia do que a gente assiste. Então você busca com o Sarau, com o projeto, dar esse valor de artista, né? Que querendo ou não, é a nossa história, né? Isso. Exatamente, é isso. O sarau poético é esse momento que a gente consegue oportunizar essas artistas incríveis que nós temos na nossa comunidade. Então, nós convidamos artistas negras para que possa, dentro do sarau, mostrar o seu fazer artístico. Seja através do teatro, seja através da poesia, seja Sim. através da dança, não importa a sua linguagem.
O importante é que aquele momento é um momento de ser visto, é um Sim, momento de estar ali se expressando, é um momento muito lindo. E, para além do sarau, a gente tem o microfone aberto, que o microfone sim. aberto é justamente para quem quiser da plateia mostrar o seu fazer artístico. Aí eu acredito que mais para frente a gente vai falar sobre o do ano passado para esse ano e fazer essa associação dessa referência, o quanto foi a potência desse trabalho o ano passado e trazer exemplos tão potentes que estão acontecendo a partir do desdobramento desse projeto que aconteceu ano passado e que a gente está trazendo esse ano. Entendi. Como foi feito esse mapeamento para a escolha dos colégios? Foi algum tipo de sorteio? Foi algum estudo que vocês fizeram para poder avaliar onde vocês se apresentaram? Porque assim, hoje a gente tem pesquisas que tem como avaliar as dimensões de violência, né? Isso foi contabilizado também para hoje vocês mapearem, ó, vamos fazendo aqui nessa região, como foi feito esse peso para Na vocês? verdade, não houve um mapeamento no que tange a questão da violência, porque a violência contra a mulher ela está em toda a periferia. Isso significa que são todos os bairros. Não Sim. existe um bairro, né, menor do que o outro. Específico. Específico, não. Ele é abrangente, Uhum. infelizmente. Quando a gente pensou nessas instituições, foi muito nesse lugar também do fomento que essas instituições têm com esse olhar voltado para a arte. Entendi. Então, eu já conheço a professora Thais de muitos anos e eu venho acompanhando também o trabalho muito importante que o Colégio Clarice Clarice. Santiago vem desenvolvendo, e principalmente nessa transição de nomes. Né, de Uhum. nome, porque antes era um outro nome e hoje a escola tem um nome de uma referência muito grande dentro da Cultural. comunidade, né? Isso é uma vitória para a Com gente, certeza. povo preto periférico, em ter o nome de uma escola que se chama Clarice Santiago, de uma mulher que teve uma representatividade muito grande dentro da comunidade. Sim, E sim. aí eu disse, caramba, e quando eu entrei em contato com o professor, ele não pensou duas vezes. Eu disse, vamos levar para a comunidade do Arenoso. Uhum. O projeto de Cajazeiras, que se chama Casa do Sol, Instituição Casa do Sol, que é um projeto cultural da comunidade muito grande, onde o trabalho que é feito lá é muito potente com a comunidade de um modo geral, com criança, com as mães, com os pais. E é uma relação que eu já conheço também muitos anos. E Cajazeira é uma cidade. Sim. Cajazeira tem um fomento muito grande direcionado, né, à cultura. E quando eu entrei em contato com o Altair, que a gente chama ele de Tatá, não pensou duas vezes. Abraçou o projeto e, enfim. E Paripe, que é o Paripe fica dentro do subúrbio ferroviário, Sim. e nós levamos o convite. Lá, na verdade, o professor, desde o ano passado, ele, puxa, por que vocês não trouxeram para cá? Mas, infelizmente, o recurso só pode fazer em 4 bairros. Sim. E nós levamos para Paripe, só que nós não levamos para a escola, nós levamos para uma associação de bairro. Ele Sim. fez, então, quando vocês passarem novamente, eu tiver a oportunidade, coloca a gente, que é a Escola Barros Barreto, que fica em Legal. Paripe, que também tem uma efervescência cultural muito grande. E, por último, o Centro Cultural Alagados, que é um espaço cultural muito importante também para a gente que mora na comunidade, e na Cidade Baixa. É um trabalho muito incrível que ele faz, uma transformação aquele espaço ali, do antes para o agora. Então, assim, são esses espaços também que fomentam a cultura e que abraçaram o projeto para somar com tudo que eles vêm construindo. Uhum. Foi a É uma partir desse olhar. contribuição, né? Com certeza, porque é isso, é um projeto que se constrói redes. Sim. São redes que a gente está construindo. Sim. Então, no próximo, a gente vai estar levando já para outros bairros, Sim, com para certeza. outras comunidades também. E é um processo que a gente quer São seguir, seguir, sementes, né? seguir. Exatamente. Então, assim, são 9 anos, não são 9 dias. E sempre foi um sonho de a gente circular na periferia, justamente por esse índice avassalador que temos sobre a questão da violência contra a mulher e o feminicídio. E é um projeto que consegue atravessar as pessoas. E é um projeto que a gente vê isso a partir de todos os feedbacks que nós temos. São milhares de depoimentos. Quantas mulheres foram e são transformadas a partir desse projeto? Quantos homens se sensibilizam e se percebe como um agressor a partir daquilo que ele faz dentro de casa com sua esposa? Como é importante levar um projeto desse para uma escola e entender que a formação ela precisa ser na base.
Na educação. na educação. Não, porque o próprio teatro ele é uma educação, ele Sim. é educação. Então, a gente levar um projeto desse para essas instituições é agregar com aquilo, como o professor falou aqui, que eles já fazem. Então, Sobejo, Acha Empoderamento, as vozes que ecoam na periferia, ele vem para somar. E quebrar barreiras, né? Exatamente, para quebrar barreiras, com certeza. Porque assim, você indo para uma rede de ensino, ali você tá dando a devida visibilidade às mulheres, que exemplo, pode ter uma mãe, uma tia, ou ela própria que sofre a violência, da mesma maneira que você tá educando e trazendo em consciência para o homem, o jovem homem que tá ali naquela escola, que aquilo é errado, que ele tem que contribuir para a correção disso se ele tiver em casa, se o pai dele faz a devida violência contra sua mãe, contra sua irmã e tal. Então, isso é um divisor de águas que aos dois lados, tanto para o jovem, né, homem, a Sim. mulher, para poder ela contribuir, ela ser contribuinte para aquilo que você está Aham, semeando dentro da aham. escola. Então, eu acho isso muito bacana. E com isso eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você avalia essa dimensão de violência de gênero nas periferias de Salvador? Eu queria só fazer Fique à vontade. complementando o que você falou anteriormente sobre o projeto despertar Sim. esse olhar em adolescente e tal. A exibição é um momento muito importante dentro do projeto também, porque nós convidamos, né, alunos, projetos culturais de todos os âmbitos, e eles assistem a websérie que faz parte de uma da ação do projeto. Sim. Só que eles não assistem, eles vão embora. Existe um olhar pautado a partir disso, ou seja, todo projeto ele tem ação de formação, de mediação cultural. Eles não vão embora após, a gente faz uma atividade pedagógica com eles. A gente faz uma oficina A painéis, né? com eles. Porque não faz sentido a gente chamar, convidá-los para assistirem a websérie, falar de um tema que é muito forte, porque falar de violência de gênero é um tema que ele é muito forte, mas é muito preciso, é muito necessário. E aí ir embora, simplesmente deixar os meninos irem embora, não. A gente faz um trabalho de sensibilização do antes, o durante e o depois. Mas como é que a gente vai saber que depois que os meninos assistiram a obra, eles ficaram, e elas também, e todos presentes? Então a gente faz uma atividade com eles e é muito importante porque você precisa ver os depoimentos de adolescentes dizendo: minha mãe passa por isso. E hoje eu entendo que eu não posso dizer, não, meu pai está certo. Um adolescente. Foram vários adolescentes, inclusive meninos. Porque não é um projeto que mostra só as violências, Sim. torno a retificar, mas é um projeto de conscientização. É um projeto onde a gente traz esse lugar de educar. É um projeto que a gente diz assim, ó, tá vendo que isso aqui ainda existe? Como é que a gente faz para que isso daí deixe de existir? Como é que a gente educa um adolescente através da arte? Como é que a gente traz uma temática como essa de conscientização para que a gente corte com esse pensamento, acabe de que briga em marido e mulher a gente não mete a colher? Será que é real a gente dizer não? A mulher que tem que varrer, a mulher que tem que lavar, a mulher que tem que fazer isso. Então, quando você traz para discussão um assunto como esse, depois de uma exibição, como é que você faz um trabalho pedagógico a partir do teatro com esses meninos? E você vê cada escrita que é muito potente, é algo que, que ali foi a oportunidade que ele queria ter para dizer: é isso. Então, é muito importante a gente validar esse momento também do projeto, que a gente traz a discussão também sobre isso, né? E a gente vê as escritas, a gente vê o depoimento de crianças falando, adolescente falando, É da escuta, né? importância, exatamente, é a escuta sensível, que é tão essencial. Às vezes a gente só quer ser ouvido, às vezes a gente está ali tão aqui na sua frente, eu estou dizendo, dá um minuto para mim que eu preciso falar com você, e às vezes eu não preciso nem verbalizar, o meu olhar já está dizendo tudo. E às vezes eu não tenho isso. Aí o que acontece? A gente fica o tempo todo ali, preso, preso, e quando tem um projeto como esse, ufa, aqui eu estou me sentindo acolhido, porque a gente não abre mão do acolhimento. Sim. Porque se não existir acolhimento, não faz sentido ter um projeto como esse. E é muito, muito potente assim o projeto, ele é muito necessário. E é uma rota que é criada para esses jovens que são ouvidos, porque eles
ganha um direcionamento, né, com com aquele conhecimento que ele adquiriu e aquela semente que vocês plantam, né? Me perdoe, o que a pergunta Minha pergunta anteriormente foi para como não você ficar. avalia a dimensão da violência de gênero que é ocorrido nas periferias de Salvador? Alarmante, porque a gente dorme com um índice, a gente acorda com outro índice. O que que acontece? Hoje a gente pensa, o índice aumentou, aumentou. Só que talvez tenha essa proporção muito gigantesca que aumentou absurdamente, porque a gente está vendo aí a cada segundo. Só que na pandemia, uma mulher vítima de violência contra a mulher, ela não tinha para onde correr. Ela era obrigada a conviver com o próprio agressor, que era o seu próprio companheiro. E durante a pandemia, a gente entendeu que aumentou a violência contra a mulher, mas não aumentou. A mulher hoje já tem coragem de denunciar. E quando você denuncia, isso fica em evidência. Então aí tem aquela proporção, aumentou muito, aumentou, mas a mulher hoje já está tendo coragem de denunciar porque ela está se sentindo mais segura, Mais acolhida. mais acolhida, está aqui, ó, eu não estou sozinha. E é alarmante, E assim, é eu creio que, alarmante. exemplo, quando ela não se sente confortável em denunciar, eu acho que com projetos como esse que você está dando educação para os filhos, eles mesmos criam a coragem dentro de casa de corrigir o pai referente a isso, ou de Exatamente. conscientizar, mas você não pode mais passar por isso. Tem um meio de você ser ouvida e de você se proteger referente a isso. Eu acho que é uma semente muito importante que Sim, você sim, contribui, sim. né, aquele escape que o sistema não tem como alcançar. Ele tem os meios de como direcionar e proteger, mas não tem o alcance de como chegar. E vocês Aham, estão fazendo isso nas exatamente. escolas. E é importante isso que você fala dessa dimensão, desse índice de violência nas periferias, é o que a gente vê a cada dia. É o que a gente vê quando a gente liga a televisão. É quando a gente entra em contato com a DEAN, que é a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, e que você chega lá e você vê quantas pessoas foram lá denunciar. E quantas, se você for fazer uma análise comparativa entre mulher preta e mulher branca, a gente vê esse índice que a mulher preta é muito maior e a mulher branca é muito menor. É a diferença de a violência, a mulher branca sofre também do mesmo jeito. Sim. A gente está falando aqui a nível comparativo, a gente está falando de discriminação também. A gente está falando com esse olhar de tapar o olho e dizer aqui, ó, aqui também, vamos aqui também olhar para isso daqui, para essas mulheres que estão vivenciando isso, que estão passando por isso, e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o projeto ele valida isso também, é justamente isso, é um chamamento à sociedade, e não é à toa as vozes que ecoam na periferia. E muitas mulheres conseguem ecoar com um projeto como esse, porque antes não. No nosso Instagram tem um depoimento de Judite, que foi uma mulher que nós conhecemos o ano passado no bairro de Paripe, no projeto onde a gente apresentou. O depoimento dela é algo que atravessa qualquer pessoa Chocante. que vê aquele vídeo. De ela dizer assim, eu fui essa Georgina, mas o projeto Sobejo hoje me deu voz. É algo que é muito Marca a forte. gente, chega a me Muito, eu também me arrepio. arrependo assim, não é a gente que está no projeto que fica falando, Sim. mas é o que é real. É o que a gente vê. Porque se não for para atravessar as pessoas, se não for para ter esse chamamento, se não for para ter esse projeto, para esse projeto não ser político, a gente Sim. não É, faz é, sentido. podemos dizer que as histórias, né, que vocês são ouvintes, as histórias que vocês marcam e trazem uma solução, trazem um anseio para essas famílias, vocês também se inspiram para poder fazer os sarau, as apresentações, a desenvoltura dos projetos de vocês? É isso, o que inspira a gente quando pensa em projetos como esse, Aham. é essa questão da Vocês visibilidade. contam também as histórias, tipo, não dando nomes, mas vocês fazem nos... Participando do sarau Sim, também, contando. sim, A gente, no sarau poético, a gente só. Ali é a oportunidade das artistas da comunidade. entendi. Ali, naquele momento do sarau, a gente abre, a gente convida, a gente apresenta o projeto, mas depois a gente fica como espectador. Porque aquela visibilidade, aquele momento, são daquelas mulheres e daquelas pessoas que estão na plateia, que querem pegar o microfone e dizer: é isso, é isso, é isso, a minha arte é isso, e fazer sua música e fazer sua poesia. Então, assim, a gente fica só vibrando, a gente fica lá, a gente fica babando, né, É o na momento verdade, delas nos delas. inspirarem. Exatamente, porque é isso, porque a gente se colocando no lugar do outro, a gente sente o que é. Porque quando a gente não se coloca, a gente não vai saber nunca. E eu, como mulher preta,
periférica, como é que eu não vou ficar feliz em ver aquelas mulheres maravilhosas que, se me permite depois falar os nomes, Sim. né? Então, assim, a gente fica de cá feliz da vida, vibrando, feliz por aquilo estar acontecendo, oportunizando essas pessoas para que todo mundo que acompanha a gente está conhecendo elas, e muitos desdobramentos acontecem a partir daí. Elas são convidadas para outros projetos, elas são convidadas para outros saraus também. Então, assim, é oportunidade. Às Uhum. vezes a gente só precisa de oportunidade para mostrar o nosso fazer artístico. Sem dúvidas. Essa é a segunda edição de vocês, Isso. né? Houve um ano passado, vocês estão agora iniciando a segunda edição. Quais foram os resultados que vocês hoje colhem do ano passado para esse ano? Milhares, assim. É muito até do que a gente já estava falando, né, vem falando durante esse tempo, assim. Quando a gente pensou no projeto ano passado, né, a gente realizou o projeto do ano passado, de imediato a gente já via os resultados. Os resultados a partir dos depoimentos. O resultado de ouvir, o coordenador daquele espaço dizer: "Queremos que vocês retornem com esse projeto. Quando é que vocês vão voltar novamente? Vai ter esse ano de novo?" A gente vê o resultado quando a gente recebe o e-mail do Uhum. Ministério Público dizendo, parabenizando esse projeto. A gente vê depoimentos como de Judite, Sim. como de Cláudia e tantas outras mulheres que viram a importância desse trabalho, a importância de ver poetas da comunidade sendo convidadas para apresentar em outros espaços, ou seja, elas foram Sim. vistas a partir desse projeto. Sim. Então, é um projeto que a gente vê um resultado muito grande, porque hoje aqueles alunos, as alunas, os pais que participaram, as mães, todas as pessoas de um modo geral, eles não têm o mesmo olhar que eles tinham antes de participar do projeto. A concepção muda, ele abre, ele fica de uma maneira holística completamente diferente de quando aquela pessoa entrou ali. Então, eles compreendem o que é a violência física, o que é a psicológica, a moral e assim sucessivamente. Então, o projeto ele vem também para romper com esse silêncio. É um projeto que não mostra só as violências, mas é um projeto que empodera essa mulher, que é um empoderamento feminino. A gente está falando de um empoderamento feminino através da arte. Então, muito positivo, muito feliz com o resultado do ano passado. E até hoje as instituições do ano passado, vocês vão voltar de novo para aqui, vocês vão apresentar de novo. Então, sim, é um outro olhar que ele já tem, a partir de Sobejo. E isso é muito importante, de ver que nós fomos convidados, a partir do projeto do ano passado, para levar o espetáculo, para apresentar, desde mão, vou até já falar aqui, não foi divulgado ainda nas redes sociais, no dia 29 de julho, iremos apresentar no Ministério Público. Muito bom. Porque o projeto conseguiu atravessar pessoas que estavam lá, e essas pessoas que assistiram trabalham no Ministério Público e chegou até as pessoas de lá e que já são parceiros da gente, na verdade, desde 2006, com a nossa maravilhosa promotora de justiça Sara Gama, Renata Bandeira, que é uma referência na luta contra a militância aqui na nossa Bahia. Então, a Sara é uma referência muito grande, é uma parceira da gente. E a gente está muito feliz porque é um desdobramento Sim, com desse certeza. projeto, né? Porque o espetáculo Subejo mostra tudo isso que essa mulher vivenciou, mas também mostra uma mulher que teve coragem de denunciar após 10 anos, mas ela teve coragem. A coragem chegou. E Aquela semente que aí, fez, então, que foi semeando até chegar o momento de desabrochar e ela ter condições de lutar, não é isso? infelizmente é uma obra que é forte porque mostra a realidade, né? E isso é importante a gente dizer que infelizmente a gente ainda convive, né? Sim. O projeto traz exibição uma minissérie, um sarau e uma peça de teatro, correto? Uhum. Com a importância de cada momento dessas divisões que vocês fazem, porque são etapas, né? Que vocês organizam ali, cada uma com uma devida organização, com a maneira de trazer o pós e o contra, de trazer a solução daquilo, de como aquilo se desenvolve. Você pensam muito detalhadamente em cada pontinho disso, né? É uma especificidade bem detalhada. O ano passado, na verdade, aconteceu em um dia só. Foi maravilhoso, deu tudo certo. Mas também a gente entendeu, a gente que trabalha na produção, eu trabalho também na produção e sou atriz do espetáculo, é muito cansativo. Então acaba que um dia só também não dá para você ter um respiro, quem está ali na Sim. correria. E assistir, por exemplo, o ano passado eu não pude assistir
o sarau poético, só abria o sarau, apresentava, falava tudo, e depois eu tinha que sair correndo, porque depois era o espetáculo. Entendi. E esse ano eu digo, não, a gente vai colocar 2 dias para que todo mundo da equipe possa também estar dentro de tudo. Então, é pensado muito minuciosamente para ter esse espaço de respiro e para que todas as pessoas possam participar de tudo. Por Uhum. exemplo, a abertura, ela acontece de 9 às 12. Aí a gente tem esse respiro do meio-dia, tal, e depois volta o sarau às 15 horas. Então, é um horário pensado cronologicamente para que justamente não atrapalhe nenhuma coisa e outra e que todas as pessoas possam estar participando. E no dia seguinte acontece o espetáculo debate. Então, assim, fica tranquilo, a gente consegue respirar e todos podem participar. Então, é pensado cronologicamente, tem toda uma logística a Uhum. partir disso, para que justamente consiga contar também que, de repente, algumas eventualidades, por exemplo, vai que não aconteça e que não aconteceu, queima uma caixa de som, vamos dizer. Uhum. Então, nesse espaço de meio-dia até as 15 horas, a gente tenta correr para poder resolver, para não ficar uma coisa muito colada na outra. Então, é tudo muito pensado, com muito cuidado. Entendi. Quem ajuda a montar esse espetáculo? Ó, a direção do espetáculo ele é de Luiz Buranga, que ele assina também a cenografia, o figurino. Então, ele assina tudo do projeto. Ele é uma pessoa que ele é muito especial. Quando ele me fez o convite para fazer o espetáculo, eu não aceitei logo no começo. Porque eu tinha muito medo de fazer espetáculo solo, porque eu sou de teatro de grupo, então tudo que eu Hum. fiz sempre foi com pessoas em cena. E aí ele começou o processo com uma outra atriz, mas por motivos pessoais ela não pôde continuar. E aí ele olha para mim e faz: e aí? Agora é Depois o de momento. de ter uma atriz no grupo, eu vou ter que chamar outra. Ninguém falou assim comigo mesmo. Eu digo, aí eu olhei para ele assim, ele estava em pé, eu estava sentado. Aí eu disse: "Tá certo, que dia?" Aí ele jogou o texto na mesa e fez: "Amanhã às 15 horas teremos a primeira leitura." E pronto, e assim foi um processo de 4 meses. Nós estreamos no dia 8 de novembro, no Teatro Vila Velha, dentro do festival A Cena Tá Preta, que é um festival muito importante aqui em Salvador, que é o do Bando de Teatro Olodum, e foi algo, assim, muito incrível, muito maravilhoso. Depois a gente seguiu em temporada na casa da outra companhia, que o nome da minha companhia é a outra mesmo, viu, gente? É a Sim. outra companhia de teatro. E aí a gente vai seguindo, trilhando durante esses 9 anos e isso. Bacana, Então, é aí é isso. inspirador. Aí Buranga assina a direção, mas a gente tem uma equipe técnica que faz Sim. o projeto acontecer. Ele sim, é Figurino, isso. O figurino arte. é dele. O figurino é Sim. do próprio Luiz Buranga, o cenário é do próprio Luiz Buranga, a iluminação também é dele, mas existe Israel Barreto, que é a pessoa que opera a luz. Sim. O próprio Luiz Buranga que opera o som. A Aline Janaína, que é a produtora do projeto também. A gente tem Carol Carvalho, que também assina a produção também desse projeto. Então, a gente tem uma equipe de pessoas que faz o projeto acontecer. A gente tem o Ítalo, que assina a assessoria de comunicação junto com o Caio. Nós temos o design, nós temos a social media. Então, assim, nada na vida se constrói só. O grupo são feitos de quantos artistas? Se quiser citar o nome deles, Não, também fica à não, vontade. nem é difícil falar, já fomos muitos, mas hoje só somos 2, eu Hum, e Luiz Buranga. Em entendi. 2020, infelizmente, a gente tinha uma sede no bairro do Politeama, e bem antes da pandemia, a gente já estava passando uma situação financeira muito grande, justamente por essa questão da desvalorização da arte no nosso país, Uhum. principalmente na Bahia, especificamente em Salvador. E aí, na Bahia, de um modo geral, vamos dizer Sim, assim, então a gente não estava tendo recurso para investimento, a poder gente não estava tendo conseguir recurso, e você viver de arte é muito é difícil. difícil. Pagar aluguel ainda nem se fala, mas a gente sempre foi muito organizado, a gente sempre buscou trabalhar muito corretamente, então a gente preferiu entregar a sede do que ter qualquer eventualidade de ficar devendo essas coisas, estar inadimplente, então a gente entregou e nós ficamos sem sede. E nós escrevemos uma carta nas redes sociais e a carta foi o fim da outra companhia de teatro naquele momento. Só que depois, aí cada um foi trilhando, buscando seus outros caminhos e tal. E eu entendi, eu disse: não, Buranga, a gente vai seguir. Nós vamos seguir porque são 21 anos que nós dedicamos tudo aqui a esse grupo e que não me arrependo também. Porque eu Sim. tenho outras profissões também, né? Eu sou Uhum. pizzaiolo também, Ai, eu que sou, eu legal. sou vendedora, eu sou produtora, então assim, mas foi isso que eu tinha escolhido para minha vida. E vamos levantar o grupo, nós vamos estar ralando porque não é fácil e vamos que vamos. Então hoje a outra companhia
Deu uma Somos. pausa. Não, a gente tá, não, a Ah, gente continua aqui. certo. A realização desse projeto é a nossa companhia. Entendi. Então, de 2020, 2021, que foi o primeiro, foi 2021, nós retomamos com Sobejo, e aí a gente continua trabalhando e buscando outras possibilidades de trabalho. A gente só não tem sede. Entendi. A gente vai trabalhando como a gente pode, o que é triste. Um grupo que tem 20 anos em Salvador, que fomenta muito, mas muito a cultura no nosso estado. Que se você for olhar nas redes sociais e perguntar, for ver quem é a outra companhia de teatro, você vai ver quem é a outra companhia. Então a gente trabalha muito, a gente traz muito, a gente representa muito a nossa cidade quando a gente vai para um outro estado. A gente já circulou o Brasil todo, a gente já foi para fora do Brasil e vê hoje um grupo com tanta importância. E eu não falo porque eu faço parte. Sim. Eu falo porque são tantos outros também grupos de teatro que nós temos aqui em Salvador e que hoje também não tem oportunidade de trabalhar, não tem espaço para guardar o seu figurino, o seu cenário. As coisas da gente já, muita coisa foi para o lixo, a gente perdeu porque não tinha lugar onde. E é muito importante esse espaço que você está dando de a gente falar isso. Então, é luta a gente estar com um projeto como esse. São Sim. 9 anos. E o ano passado, esse ano, foi o momento que a gente conseguiu, depois desse tempo todo, de ter um projeto de circular. Então, E é importante a gente ressaltar, e nesse momento que vocês conseguiram, como foi que vocês conseguiram capitalizar esse recurso? Foi algum edital, algum isso, patrocinador? Como foi que vocês conseguiram isso, adquirir, né, isso. essa ferramenta de poder circular pela cidade, levando a vez e voz das nossas periferias? Exatamente, foi através de um edital, né? Esse ano o ano passado a gente conseguiu também através do edital, que foi da prefeitura, né, da FGM, e esse ano a gente consegue através do edital do estado. Por que isso? A gente às vezes quer fazer tanta coisa, mas como é que você consegue fazer sem recurso? Sim, Como é que você circula com um projeto como esse? A gente não vai ter dinheiro para pagar transporte. verdade. A gente não vai ter dinheiro para pagar os profissionais da área. Sim. Às vezes, vontade de querer fazer, meu Deus, a É gente tem enorme. muito, mas como é que você faz sem recurso? A gente escreve nos editais, mas a gente também não sabe se vai ser aprovado, porque ainda tem isso. A gente arrisca. E, por sorte, graças a Deus, a gente conseguiu aprovar. E aí, esse ano foi o apoio financeiro, ele foi contemplado nos editais da Política Nacional Ad Blanc, Bahia, e que tem um apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, via PENAB, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Então, é através desse incentivo, foi através desse edital que a gente está conseguindo circular por mais bairros Sim. da nossa periferia. Porque se não fosse, a gente não consegue. A gente não tem como fazer isso. A gente também precisa pagar as nossas Com contas. certeza. Somos trabalhadores São tanto famílias, né? exatamente, como qualquer um outro. Mas, se não tem esse apoio financeiro, a gente não consegue circular. E que às vezes a gente fica muito triste, porque falar de um tema como esse, que é tão importante, que é tão necessário, e que muitas vezes a gente não tem muitas vezes a gente não tem oportunidade, e quando a gente acontece uma oportunidade como essa, a gente fica muito feliz e agradecendo esses incentivos, que ainda são poucos, que é importante Para o ressaltar. alcance que vocês têm. Então, não, efervescência, meu Deus, quantos trabalhos incríveis de Fomento colegas que cultural existem aí, enorme. né? Exatamente, então precisa ter mais incentivo, precisa ter mais políticas públicas voltadas para isso, então precisa ter esse olhar respeitador para a classe artística, porque a gente não tem, não existe um respeito como deveria ter. A gente não tem oportunidade de trabalho como a gente deveria ter, porque a gente fomenta a arte. A pessoa, o ser humano não vive sem a arte, Sim. sem as artes, vamos levar no plural. Porque o que salvou na pandemia é tão corriqueiro, todo mundo fala, mas é importante, e eu vou falar sempre. O que salvou a gente que ficou dentro de casa, todos nós, sem poder sair, foi a música, Com certeza. foi o filme, foi uma minissérie, foi uma websérie. E de onde vem Enfim. tudo isso? Da arte. Da arte, exatamente. Então, só que essa valorização não existe. Não existe. Principalmente daqui da gente que é do Nordeste, o que é muito mais difícil ainda. Carente. É muito difícil. Então, mas é importante a gente parabenizar quando Com tem certeza. editais, né, como este daqui, que a gente pode estar tendo a oportunidade de ser aprovado ou não também, como tantos outros colocamos e não fomos aprovados, e que isso não invalida a gente continuar lutando. Tem hora que cansa, Com certeza. mas quando a gente vê uma pessoa conseguindo ser atravessada e mudar a sua concepção e entender esse lugar dela de fala com um projeto como esse, é o que move a gente a seguir. Mas não é fácil.
Sem dúvidas. E aqui eu deixo até uma declaração que é muito importante. É importante, sim, comunidade, a gente ter um incentivo público para projetos como esse, sim. Mas é maior ainda quando a gente tem um incentivo da iniciativa privada. Nós temos grandes empresários que têm um devido recurso e merecem ter o seu lugar de investir em projetos como esse. Porque a gente não pode só pensar nos fins lucrativos, sendo que quando você faz investimento em um projeto como esse, você tem retorno disso pela sociedade. Você Exatamente. está fomentando pessoas que, quem sabe, um dia pode estar ali trabalhando com você, pode estar fazendo a rotatividade financeira ali dentro de você, está desenvolvendo um outro grande empresário, um outro grande artista que, quem sabe, no futuro vai ser o seu garoto propaganda. Então, assim, a iniciativa privada do seu pequeno comerciante ao grande comerciante também tem um papel muito importante dentro da cultura, dentro das comunidades, de ser um incentivador, de investir e de estar ali engajando para a sociedade, porque você também é contribuinte, não é só de pagar impostos, não, é também de contribuir, de formar pessoas. E aí eu gostaria, de perguntar a você qual foi a maior proposta nesse chamado público que vocês tiveram. Se você fala de a nível de apoio financeiro, Sim, o ano passado e esse ano, só, de tantos durante anos. 9 anos. Com o espetáculo Sobejo, o ano passado, e com esse projeto de Sim, circulação, que sempre foi o sonho da gente, sim, levar esse projeto para a comunidade mesmo, periférica, poder levar esse projeto para circular por essas cidades pequenas da nossa cidade, do interior da Bahia. Porque você imagine se aqui a gente, de certa forma, tem muitos veículos que a gente consegue acessar. Imagine esses lugares que essas mulheres não conseguem acessar. sim. É esse lugar que a gente quer levar também. Mas, infelizmente e felizmente, por o lado de a gente ter conseguido o ano passado e esse ano, mas infelizmente por a gente não ter tanta oportunidade de poder visibilizar tanto esse projeto que mostra a importância Sim. dele, né? Porque não é só, a gente não está só falando, a gente está mostrando o resultado desse projeto. Então, a gente está vendo a transformação social nas pessoas. Então, assim, ela é muito grande, ela é muito latente. A gente vê nitidamente o quanto que esse projeto consegue transformar milhares de pessoas, assim. É Com muito certeza. importante. O alcance digital é muito grande. E aqui eu deixo aberto. A gente não pode só se apegar aqui em Salvador, não. Esse projeto tá com alcance municipal, rodando aqui em Salvador, mas no interior é uma pauta muito importante. O interior da Bahia ainda existe famílias ainda muito arcaicas que não têm esse entendimento do que está sendo construído aqui na capital e acha isso natural. E quando a gente fomenta esse tipo de cultura, de conscientização e leva até lá, isso muda também. Isso Com também educa. certeza. Então, assim, ao alcance aqui da Rádio Beiru FM, do projeto Berucast, o Fala Beiru, que também tem um alcance no interior. Aqui eu mando um forte abraço a Ipirá, a Ipirá. Já Camaçari. apresenamos em Ipirá, viu? Olha que bacana. É. Aqui a cidade de Pintadas, que eu mando um forte abraço à minha irmã Rosimar. Fala com o seu prefeito, com o seu vereador, faz um projetozinho de fomentação cultural. Eu sei que a vaquejada é bacana, né? Os eventos culturais, né? De São João, de tudo são muito bons, mas aqui também é educação, e a educação é essencial pra gente. Então, ó, mantém contato com eles. Quando tiver algum edital, tiver algo do tipo, eu acho que isso é muito mais do que importante a gente levar para todos os cantos da Bahia essa vez e voz que vocês trazem para nossa comunidade, que é até uma logomarca da gente, né? Do nosso programa, que é A Comunidade Tem Voz. E eu vejo que vocês Exato. fazem isso, né? Vocês levam a Exatamente. voz da Isso. comunidade. São essas vozes que precisam ter a oportunidade para poder ecoar. E às vezes está ecoando tão ali na nossa frente e as pessoas fingem não Sim. ver, que é diferente. Porque às vezes está ali latente, está ali, está ali, está ali e tal. E aí está dizendo assim, eu quero, e a pessoa tá. E aí esse projeto oportuniza. Só isso, uma coisa que você falou do interior, a gente estava apresentando na nossa sede, e aí no final teve o debate com esse trabalho que a gente faz de mediação, né? E aí estava a promotora Sara Gama, e aí um menino levantou e fez assim: eu sou do interior tal, não lembro o nome do interior, e minha irmã passa por tudo isso que eu vi na peça. Só que a partir de agora, tudo que eu vivenciei aqui, com o que a promotora de justiça está falando, com tudo isso que o projeto mostrou, eu não vou mais permitir que minha irmã passe por isso. Olha aí.
Não me esqueço desse depoimento. Marcou. Tá lá no YouTube. E isso marcou muito. Porque é isso, não é uma luta só da mulher. Pelo contrário, É muito maior. é muito maior, exatamente. A gente trazendo agora a estreia agora dia 10 e É. 11/7 no Colégio Clarice Santiago. Isso. Fala um pouco como é que vai ser esse cronograma nesses Então, 2 Deixa eu dias. pegar Se aqui. vai estar de portas abertas para a comunidade, é só para Isso. alunos, para a família dos alunos. Como é que vai ser esse calendário? Fala um Não, é pouco. importante isso que você fala. Toda a programação ela é gratuita e nós teremos acessibilidade em Libras. Olha, Então, o espetáculo e o debate, nós teremos acessibilidade. legal. Então, toda a galera aí da comunidade surda, sintam-se convidados, convidadas, e convidades. Será uma honra poder acessar projetos e instituições direcionados ao surdo. Então, a galera daqui que acompanha a programação, então pode entrar em contato e dizer, eu conheço tal, ou entrar no Instagram da gente, coloca lá no direct, eu conheço a instituição de surdos, acho que seria bacana vocês entrarem em contato. Então, por favor, pode passar, que será uma honra a gente convidar toda essa galera. Então, a nossa estreia será agora no dia 10, no Colégio Estadual Clarice Santiago, que fica no Arenoso, 9 horas, com websérie Sobejo, seguido de uma atividade pedagógica, então vai ser de 9 às 12. Aí a gente tem um intervalo e retoma às 15 horas, que é com o sarau poético, que acontece das 15 às 17 horas, com a participação de toda a comunidade, não só escolar, mas aberto também à comunidade de um modo geral. Teremos a participação de 3 grandes artistas poetas, também da comunidade, que é muito importante eu falar aqui o nome, Sim, né, fica à vontade. de cada uma delas. Então, a gente tem a Giovana Ferreira, cadê Ed? A pessoa sem óculos, viu aqui? A gente tem a Bruna Fernandes, a gente tem a Clara Almeida, que Clara é aluna da escola, Sim, e já a esteve gente aqui tem com a gente. Italva Santos, que é também da comunidade, é uma escritora, tem um livro publicado. Então, assim, são mulheres negras maravilhosas que aceitaram estar com a gente e vai ter esse momento de elas mostrar o empoderamento dela através da linguagem artística delas. Então, assim, tá massa. E aí, no outro dia, No no dia dia 11 11 do 7, às 16 horas, teremos a apresentação ao vivo do espetáculo Solo Sobejo comigo, Ed Veríssimo, e seguido, após o espetáculo, nós teremos debates com mulheres especialistas na área da violência contra a mulher e o feminicídio. Então, vou falar aqui o nome delas: Giovana Ferreira e Tágila, meu Deus, sem óculos, gente. Giovana Ferreira, Tágila Tayara e Neia Bastos. No dia 11 no do dia 7. 11 do 7, isso, às 17 horas. O espetáculo acontece às 16, é 1 hora de espetáculo, 50 minutos. Aí, quando for às 17 horas, acontece o debate com essas 3 mulheres incríveis que aceitaram o convite da gente também, que é uma referência muito grande. Então, a gente está muito feliz por essa rede estar crescendo cada vez mais, né? Com Então, certeza. a gente fica muito feliz. E assim a gente segue, com 15 dias, vai ser em Cajazeiras 5, 5. tá? Na instituição Casa do Sol. No dia 24, nós teremos, no mesmo horário, na verdade é um horário padrão. Não, em Cajazeiras não. Pela manhã, sim. Cajazeiras, a websérie vai acontecer de 9 às 12, o sarau poético de 15 às 17. No outro dia, no dia 25, o espetáculo vai ser às 15 horas. Em vez de ser às 16, vai ser às 15 horas. O debate às 16 e vai até às 17. Em Paripe, seguimos o mesmo primeiro padrão. No dia 7, a gente tem exibição das 9 às 12, às 15 horas até às 17, o sarau poético. E no outro dia, 8, é a apresentação do espetáculo, às 15 horas e às 16 horas o debate. E a gente finaliza no Centro Cultural Alagados, que vai ser no dia 21, com o sarau poético mais a exibição. E aí, no dia 22, à noite, às 19 horas, com o espetáculo Sobejo, e às 20 horas, o debate. Para quem quiser acompanhar mais coladinho e não perder as datas e horários de todo o calendário de vocês,
aonde eles podem seguir, acompanhar para ficar na íntegra. Ah, Porque então, quem não conseguir agora nos dias 10 e 11 participar, né, contribuir, ir lá, prestigiar esse projeto aqui no Clare Santiago e queira ir para uma outra comunidade, também estará de portas abertas, sim, né? com Então certeza. conta pra gente onde é que a gente pode estar seguindo o calendário para estar acompanhando vocês. Só entrar no Instagram do projeto, que é @sobejo.espetáculo. Lá tem toda a nossa programação, tem todas as informações, sem faltar nada. Qualquer dúvida também, pode entrar em contato também pelo direct e fazer qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida. Tem o Instagram também da companhia, que é a outra companhia de teatro. Lá também tem todas as informações. Temos também o canal no YouTube. Então, assim, entrou no Instagram, nas redes sociais, Tá na acessou, tá íntegra. lá na íntegra. Então, perfeito, galera. Fiquem coladinho. Você que está nos acompanhando, tá vendo o nosso corte, está nos acompanhando pelas caixas espalhadas por toda a região do Cabula, está nos acompanhando pelo aplicativo digital. Fique atento, acompanhe, não deixe de seguir eles nas redes sociais, não deixe de acompanhar eles também da página do YouTube, é sempre importante, tem que engajar, se inscreva no canal do YouTube deles também, que também é o Sobejo, tá como o Sobejo? É, Então vai no YouTube, que nem a gente tem o canal do BeiroCast, vai no canal do Sobejo, se inscreve lá, deixa seu comentário, veja os isso. vídeos, vocês têm uns vídeos lá, tem uns É. cortes, assista, se interaja, saiba mais sobre os projetos deles e corre lá no Instagram deles para vocês ficarem acompanhando na íntegra esse calendário bacana que vai estar rodando Salvador e tantas comunidades importantes e periféricas como a nossa. A gente está chegando ao final. O que é bom dura tanto pouco, mas saiba que as portas da Rádio Beiru FM, do nosso estúdio BeiruCast, da nossa programação do Fala Beiru sempre estará aberta para vocês, sempre que vocês quiserem vir falar, algum projeto que se iniciar dentro do Sobejo, algum novo lançamento, eu estarei aqui ansioso aguardando por vocês, para a gente levar voz e vez para todas as vielas da comunidade, porque como a gente diz, a comunidade tem voz. E com Exatamente. vocês, ela só multiplicada para todos os horizontes. Eu fico muito feliz de ter tido vocês aqui. Desejo boa sorte, né, nessa estreia dessa segunda edição nos dias 10 e 11 do 7. O BeiruCast vai estar presente, sem dúvidas, lá. A gente Eba! vai lá estar presente, estar contribuindo, né? A gente levando a informação que é muito importante, que a gente tem que contribuir, a gente sempre tem que estar abraçado, ombro a ombro, para esse tipo de projeto, que é igual o nosso, mas só de uma maneira diferente da gente semear o que há de melhor dentro da nossa comunidade, Pro. Pô, primeiro agradecer, né? Como eu já falei no começo, torno a agradecer. Obrigada, Paulinho. Obrigada a você pela sua generosidade, por dar esse momento daqui, dessa escuta sensível, né? De Sim. oportunizar a gente falar de um projeto como esse, tão importante, dizer para a gente não se calar, Sim. denuncie, que essa luta é de todas nós. A gente sabe que é muito doloroso, a gente vê o índice que o nosso país tem, o ranking que ocupa. Então, assim, não é mentira, infelizmente é verdade. A gente gostaria de estar aqui nesse momento não falando, de dizer, ai, que bom que não existe mais. Sim. Mas, infelizmente, ainda existe. Então, enquanto existir, a gente vai falar. Com Então, enquanto certeza. existir, a gente vai estar ecoando as nossas vozes. Então, muito obrigada mesmo por esse acolhimento, por essa efetividade, de acreditar no nosso projeto. Quero aproveitar também esse momento para agradecer a toda a equipe técnica do Projeto Sobejo, Arte e Empoderamento, as vozes que ecoam na periferia. Tenho medo de esquecer de falar o nome de um, então, de um modo geral, muito obrigada a todos mesmo, porque se não fossem essas pessoas, o projeto não ia acontecer. Obrigada a todos os nossos parceiros mesmo, de um modo geral, porque são muitos e a Mas gente fique à levaria vontade, assim, a muito casa é tempo sua. para poder falar. Então, assim, muito obrigada mesmo aos veículos de comunicação, como o de vocês, como o do Solteiro Preta e tantos outros que estão abrindo as portas para a gente, tanto no digital, tanto no impresso. Então, muito obrigada mesmo por essa oportunidade, porque é isso. A gente só consegue seguir se a gente tiver esse apoio. Então, com esse certeza. apoio, a gente se sente mais seguro e segue esse caminhar na luta, né, contra todas as formas de violência a nós mulheres. Então, assim, a gente não vai se calar. Uhum. A gente vai continuar ecoando as nossas vozes. E a gente vai estar chamando você e tantos outros e outras para estarem com a gente nessa militância, porque não é fácil, Com mas a certeza. gente vai continuar aqui gritando e Quebrando ecoando. paradigmas. E digo a vocês, Exatamente. o Sobejo
está aqui sempre para abraçar todos, o que não quer dizer que ele também não deve ser abraçado. É aí que é mais que nós temos que abraçar e incentivar o projeto. Então, assim, meus amigos comerciantes do Cabula, meus queridos comerciantes, vamos abraçar, vamos contribuir, vamos ser incentivadores do bem. Vamos fazer a nossa parte e ser um multiplicador. Então, eu agradeço muito a presença de A gente é que vocês. agradece. Tá? Foi uma satisfação. Eu não conhecia o projeto de vocês. Já digo que isso é uma inspiração para mim agora. Um menino também de periferia que foi criado por mulheres, apenas por mulheres. Né? Então, eu sei como é a luta de vocês, a importância, né, de uma mulher. Então, assim, eu me orgulho referente a isso de ter um projeto como vocês, que a gente possa se inspirar, que possa ser uma semente de Beiru. Então, eu, como sempre, no final do nosso programa, eu sempre deixo uma mensagem de reflexão. Você que fica aqui conosco, nosso programa vai estar salvo nas nossas páginas digitais, vão ter muito corte sobre o Sobejo, sobre Ed aqui contando essa história, contribuindo pra gente. Nos queira bem, nos queira o Sobejo, nos queira Ed bem, porque isso só vai fazer bem a você mesmo, tá? Fiquem com Deus.